Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Bom dia, Mauri. Como está você? Bom dia, meus amigos. Bom dia aí o pessoal do chat que está entrando. Meninas, vocês, Deus abençoe. Liduína, Francisca, esse pessoal que sempre está junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa das 7h30, hoje 13/10/2025. Bom dia, Tavares! Que Deus te abençoe, te dê muita saúde. E aí, meu amigo, fale-nos as suas primeiras palavras. Nada como desejar um bom dia, uma semana que vai ser boa para todos, né? Aí o propósito da existência, que é, né, sermos melhores a todo instante. É uma alegria estar com você, Miriam, é uma alegria estar com todos os nossos ouvintes, essas meninas aí que você citou, mais Alvanira, né, e outras que estão sempre conosco, contribuindo. E hoje temos aí uma pergunta, uma outra ouvinte, uma contribuição muito importante, a qual nós ficamos muito felizes de acontecer. A nossa irmã lá da Vila Mariana de São Paulo. Isso, vamos, já vamos nela, mas vamos fazer, como sempre fazemos, né? Vamos fazer a leiturinha aqui do nosso querido, nós já estamos no 87, nosso programa 187, no capítulo 29, o livro é Os Mensageiros, o título do capítulo é Notícias Interessantes, e vamos ao Evangelho, gente. Está lá no capítulo 3, o item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. Até tem a ver com a pergunta da moça, né? Que coisa interessante. Coincidências não existem. Pois, não é? Então, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados do seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, o meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possuem variam ao infinito.
Enquanto uns não podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas. Os infelizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Bonito, né? Que coisa bonita. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelos arrependimentos, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, padecem sob a pressão dos sofrimentos morais. O justo, reunindo àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas e nem localizadas. Então, vamos, nesse momento, minha gente, como fazemos sempre, vamos buscar hoje. Eu queria buscar esse querido aqui, é o nosso querido Jesus, mas vamos buscar a imagem de Maria, dessa família maravilhosa, porque ontem foi o dia de Nossa Senhora, né, que é a padroeira do nosso querido Brasil. Então, vamos pedir a esta família maravilhosa, Jesus, Maria e José, que possam abençoar as nossas famílias, que possa estar junto conosco nessa nossa jornada aqui na Terra, para que todos nós possamos ser abençoados nos nossos propósitos de melhoria. Fica conosco, queridos amigos e irmãos, e que todos aqueles que se encontram com os nomes escritos nas nossas listas de pedidos possam ter o lenitivo para suas dores e amparo para o seu sofrimento. Se conosco, Senhor, se conosco, Senhora, se conosco, José. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu amigo, estamos aqui. Vamos, então, você prefere as perguntinhas ou vamos ao nosso livro? O que você acha melhor? Vamos aquecer as baterias indo para a nossa obra, né, nos domínios da mediunidade. E lá pelas tantas, a gente faz um link e responde a Adelaide Celeste, lá da Vila Mariana. Ok. Então, vamos nós. Eu faço sempre um retrospecto, né? Muito bom esse retrospecto que você faz. Nossos queridos ali estão numa conversação muito interessante. Os maiores, né, como diz lá no começo do capítulo, foram conversar alguma coisa sobre trabalho, né? Está ali o Aniceto, está ali o seu Bacelar, que trouxe a família para visitar, né? O amigo Alfredo, e Vicente e André Luiz encontram essas duas moças, a Cecília, que é a filha do seu Bacelar, e a prima, que é a Alduína, que também está ali vivendo junto para aprendizado de como estar, porque ela está esperando a mãe dela desencarnar para que elas possam morar também juntas. E Cecília, então, nesse desenvolvimento mental, robusto, inteligente, uma garota notável, né, com uma expressão bem interessante, com bastante vivacidade, ela traz notícias muito interessantes. Ela faz uma diferenciação entre o Campos da Paz, que é a cidade de onde ela provém, e trabalha nesse Campo da Paz, e Nosso Lar. E o desejo dela é ir a Nosso Lar. Mas para ela ir a Nosso Lar, ela tem que trabalhar, fazer algumas coisas, para que ela possa ter mérito para poder ir até Nosso Lar. E os meninos ficam admirados, porque André Luiz, quando desencarnou, e Vicente também, eles foram direto para Nosso Lar. Eles sofreram bastante, passaram bastante tempo no umbral, mas do umbral eles foram levados a Nosso Lar.
Então, há diferenças na forma de olhar a dor humana, é que eu achei interessante a gente destacar, porque quando estamos na matéria, a gente acha que é bem diferente a nossa dor sofrida, nós não merecíamos, né, ter aquela dor, né? Ai, e por que que acontece comigo, né? Então ficamos naquele chororô danado. Quando estamos na matéria. E quando estamos na erraticidade, é bem o olhar do sofrimento, as lágrimas, as angústias, as agruras, os tropeços que a gente tem na vida, é olhado de uma forma diferente. Cecília diz que em Campos da Paz é bem diferente E aí há essa distinção da dor, né? Então, lá no nosso lar, ela diz que os sofredores, mesmo que eles estejam desequilibrados, eles já se torturam. Olha, a palavra que ela usou foi essa, né? E vagarosamente eles vão despertando a consciência. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para que eles despertem para as verdades divinas, né? A gente chega a essa conclusão, né? Então, aí está o indicativo da renovação daquele espírito. É muito legal isso, né, Amauri? Estou falando muito, Amauri. E nada, você fala e fala bem, nos coloca ali, nos situou bem na história, e é interessante isso daí, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar nesse processo? Como é que a gente retorna bem para a espiritualidade? Vai ser o assunto das nossas respostas, vai ser o assunto de outros. É a pergunta de milhões, como diz você. É, Como é que você faz para que tudo seja perfeito no retorno? E é uma boa prosa. Eu diria que a essência da nossa prosa é essa daí. é. Ela continua dizendo que são sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade, olha como é importante. O ambiente, a ambiência é mais elevada e a elevação é mais positiva. E ela diz que lá a maioria vive em bondade e que a maldade na minoria vai tendendo a sempre a desaparecer. Então, há muitos trabalhadores, há muitos doentes, há também os que choram, né? Mas em Campos da Paz é um pouquinho diferente, diz ela, que lá eles têm que ficar muito atentos e o trabalho é muito vigoroso, porque lá tem muito obsessor. O que é o obsessor, né? Então, é a questão que a gente deve sempre pensar. O que é o obsessor? É um espírito muito sofrido, porque ele acha que ele é o máximo, ele é o último biscoito do pacote, ele é a Coca-Cola no deserto, entendeu? Ele acha que o que ele pensa é certo e que tudo que ele faz, todo mundo tem que fazer igual. Então, é endurecido, vamos dizer assim, né? É um coração endurecido, né? Então, é muito interessante como ela traz essa questão, né, Mauri? Ela fala que é mais fácil remediar aquele que geme a atender a um revoltado. São espíritos muito revoltados, né? Eles são ignorantes, eles são perversos, né? E não sentem, é, eles, eles não sentem a dor do outro, eles não se colocam como Jesus falava, né? Que deveríamos amar o outro como a nós mesmos. E eles não têm esse sentimento ainda desenvolvido dentro de si. Mas então eles vão ficar eternamente, você pode perguntar, né? Vão ficar eternamente lá nessa circunstância? Não. O negócio vai apertando mais ainda, entendeu? É a ferramenta que Deus nos dá, né? As escolhas do espírito são respeitadas na medida em que você se recusa, se rebela, faz as suas escolhas de onde estacionar com o seu sofrimento, com a sua ignorância. Olha, só muita oração e como você lembrou de Maria ainda há pouco,
Esse é um espírito que comanda, a gente sabe, uma grande quantidade de espíritos que se dão a esse trabalho. Então, não existem lugares onde não seja alcançado esse sofredor. Mas o resgate, via de regra, respeita, sim, os desejos do espírito. E como ele está situado, né, naquela faixa vibratória terrível, ele só deseja coisas ruins, aqueles que se inclinam para ajudar, orações que chegam dos seus entes queridos dificilmente o atingem ou não suficientes para que ele tenha forças para sair de onde está. É nessa hora que a misericórdia divina atua através desses abnegados espíritos que fazem, que executam esse importante trabalho de recuperar esses que escolheram os caminhos mais tortuosos, os mais difíceis. O pior deles é o suicídio. Enfim, esses encaminhamentos, como você vinha discorrendo, são respeitadas as vontades do espírito. Por isso é que a gente tem que viver bem, desencarnar bem, retornar bem. E o que é o retorno? Fazer bem essas coisas. Instruir-nos, né? E cumprirmos com aquilo que viemos fazer na existência. Então, se você viveu bem, vai falecer bem, vai fazer a transição bem, né? A erraticidade vai ser menos sofrida, aquele tal inferno eterno a que muitos espíritos se referem, são sofrimentos que se assemelham a uma eternidade mesmo, né? Aquilo é sofrimento ruim. Por isso, o nosso empenho aqui, enquanto estamos no caminho, né, não perdermos a oportunidade de atender esses reclames que esse programa aqui faz e os 50 e tantos outros programas aqui da Estação da Luz fazem, né? A gente tem que despender a existência com responsabilidade. Essa oportunidade nos é dada com um único objetivo: temos que nos tornarmos melhores. Melhores em quê, cara pálida? Olha, a gente tem que amar mais e melhor do que quando chegou aqui. Esse é o caldo de evolução que chega ao final da existência. É verdade. A Francisca deu a contribuição. Bom dia, querida. Francisca Liduína disse: sempre há uma dor por trás dessa pessoa que endurecida, né? Muitas vezes o observado foi o causador, o observado foi o causador daquela dor mesmo, né? Então, muitas vezes, guardam muitas mágoas, guardam coisas que o outro espírito já perdoou e já foi embora, né? E continua a sua trajetória. E quando ele encontra esse em uma situação muito melhor, aí que ele fica com mais raiva ainda, né? Ai, meu Deus do céu, ele fez tanta coisa ruim para mim e continua melhorando. Né? Então, é muito interessante a gente perceber, né, que nós assim obsediado, isso mesmo, obsediado, exatamente isso. Então, a pessoa, né, ele tem mesmo, ela conclui que ali naquele trabalho, a Cecília fala que naquele trabalho ali em Campos da Paz, eles se veem obrigados a atender o doente que não acredita que está doente, né? Então, diz que é um trabalho assim em glória, porque ele é ignorante, ele é perverso, né? Então tem que lutar com esse irmão para que ele entenda as suas condições ali, né? Porque ninguém faz o trabalho que é nosso. O que os espíritos fazem é nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo, né? Mas eles não determinam o que a gente deve fazer, mas eles abrem para a gente algumas veredas que a gente pode escolher, por onde a gente quer, né? Andar, né? O correto, me prego uma peça, isso aí. O corretor vai fazendo. Não tem problema, querida. Aqui eu também tenho esse probleminha, viu? De vez em quando escrevo errado, mas é o corretor, a gente já fala que é o corretor mesmo, né? Porque o dedo é grosso,
E aí toca na tecla errada também, né? Tem esse outro lado também. Então, sempre tem essas veredas que a gente vai andando, né? Caminhando. Então, hoje, então, nós... a, o André Luiz fala, nossa, ele começava a entender, então, a lógica daquela argumentação da Cecília, e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, aquela jovem continuou, então, segura de si, falando. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. E, de fato, não é diferente. Então, eu dei uma paradinha, falei assim, menino, nós não já tínhamos conversado a respeito do pensamento? Em algumas outras lives, né, nós falamos um pouquinho sobre o pensar, né? Então, tem o livro História do Espiritismo, né, do Arthur Conan Doyle, ele fala sobre Swedenborg. Ele verificou que outros mundos para onde vamos após a morte consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquele a que se adapta à nossa condição espiritual. Nossa, isso não é muito bom a gente saber essas coisas? Não é, Amaury? Olha, não adianta você ser uma coisa e falar assim, não, eu vou para o céu, né? Olha, você vai para aquele lugar que você tem reservado todos os dias aqui na Terra. Então, esse ambiente que a gente é que se adapta a ele, né? Nós atingindo um determinado estágio evolutivo. O que é estágio evolutivo? Olha, nós estamos aqui basicamente para nos desprendermos da matéria, né? A gente está aqui para sofrer as vicissitudes e as cobranças, os sofrimentos, os refregas que a matéria nos proporciona, com um único objetivo: lapidar o espírito. Temos que ser e estar melhor, né, na medida em que a gente evolui. E, então, a gente, na verdade, vai, com o adiantamento adquirido, vamos nos encaixar, vamos merecer estar em determinado lugar. E não é assim o Papai do Céu que vai dar de graça. Você vai merecer estar. Você vai estar num lugar onde os seus próximos terão também atingido aquele grau de evolução, de desprendimento, onde vai fazer todo o sentido de merecimento, na ótica do merecimento, você estar lá. Né? Não adianta a gente falar assim, não, mas eu sou amigo do cara, eu sou amigo de Jesus, ele vai me dar uma vaguinha lá, ele vai abrir uma brecha para mim. Não é assim. Não tem cartada, né? Não tem. Vou apresentar a minha. Olha aqui, sabe como você está falando? Você sabe Na espiritualidade não tem isso, né? Ele vai falar assim, eu sei, tá muito estampado, está muito claro para mim com quem eu estou falando. Mas volte para a fila, por gentileza. Volta lá para o final da fila, volta para o andar de baixo. Pois é. Porque você não conseguiu se desprender dos seus valores, né? Ao invés de fazer aqueles tais pequenos enfrentamentos a vida inteira, você fez a vida inteira um desperdício das oportunidades que teve para melhorar o seu espírito. Né? A Adelaide Celeste, né? A gente comentou quando a gente estava iniciando a nossa live, ela é de São Paulo, né? Da Vila Mariana. Temos durante a vida a possibilidade de visitar ou de estar no plano espiritual. Fazemos isso todo dia. Nós dormimos. Quando nós dormimos, os espíritos que somos nós, o nosso corpinho ficou lá dormindo, mas o nosso espírito sai e ele vai para onde? Como isso acontece? Dorme. Dorma toda noite, pelo menos 8 horas de noite. Não esquece de tomar água.
Não esquece de tratar do seu corpo, porque ele vai ficar lá dormindo. E você irá se desprender. Mas por que alguns podem e outros não? Todos podem. Todos podem fazer isso. O que acontece é que alguns lembram. Então, tem o tal do sonho. Tem os sonhos que ficam no nosso consciente, que a gente vai produzindo as imagens durante o sono, e tem aqueles nos quais a gente, de fato, se desdobra e vai para os lugares onde a gente tem afinidade. Então, está tudo ligado a essa questão das nossas afinidades. Né? Se o cara gosta do bar, vai dormir e vai para onde? Ou vou lá ver meus amigos, né? Então, vou lá ver meus amigos. E outros não. Eu vou ver a minha mãe, eu vou ver meu parente, eu vou ver meu filho, né? Então, o desdobramento na hora do sono, né? Você gostaria de completar, Amaury? Olha, você caracterizou muito bem aí, né? A gente vem para a encarnação, né? E nos mantemos conectados com a origem de tudo. A nossa origem é espiritual, é lá o mundo eterno. A gente vem para cá, né, com algumas das nossas habilidades ou possibilidades de comunicação que na dimensão espiritual, que aqui são adormecidas, elas são, por bondade divina, elas são limitadas. Então, a gente está aqui recolhido a esses 5 sentidos, às vezes 6, mas para a gente poder trabalhar os perrengues da hora, as nossas limitações da hora, porque a gente não pode encarar todos os problemas de uma só vez. Então, a gente tem oportunidades para essa evolução. Tudo que temos ao nosso redor tem um propósito pedagógico para que, dentro da nossa capacidade de compreensão, né, a capacidade de laborar por nós mesmos, de uma forma personalizada. A nossa existência é única, né? Nós recebemos essas oportunidades como presente divino para que a gente evolua. Então, se você aproveita bem a oportunidade, esse desprendimento ele acontece de maneira adequada. Então, desde que haja um fim útil, essas coisas vão acontecer. Nós recebemos assim a possibilidade de, pelo sonho, né, revisitarmos aquilo que tenha um fim útil, às vezes para nos lembrar das responsabilidades assumidas, né, já que escolhemos as provas, né, temos as expiações. Então, se houver utilidade, se houver um fim útil para que haja essa ajuda mútua a nós, ou ajuda a outrem, que a gente possa desenvolver ou desenvolver-se, a gente vai ter, sim, a permissão divina para que isso aconteça. Eu digo permissão divina, enquanto os seus enviados, aqueles espíritos que estiveram ao nosso redor, auxiliando a compor, a escolher as provas, enfim, a essência da nossa, o gênero das provas, a gente vai ter, sim, um sonho em que a gente vai lembrar mais, outro não vai lembrar nada, né? Mas, via de regra, nós é que escolhemos onde nos situarmos durante a encarnação. Mais envolvidos com o boteco, como você disse, ou mais envolvidos com as luzes, com essa permanência a que nos dispomos aqui, né? Aqui na Casa Espírita, no nosso envolvimento, tentando fazer uma caridade aqui e ali, para que a gente se mantenha conectado com o mundo verdadeiro. Olha, você veio aqui para desenvolver o quê? Né? Mais empatia pelo próximo. Você tem que compreendê-lo. E não tem como compreendê-lo à distância, com textos prontos pelo Instagram. Não tem jeito. Você tem que se inclinar para o sofrimento alheio e ver como é que você pode ser protagonista de uma melhora. Então, aí você se insere nesse mundo verdadeiro, real, onde você vai estar laborando pela causa de alguém e, dessa forma, você labora pela causa comum, onde você está inserido.
Então, melhorando aquele a quem você se dedica, você se melhora. E o contrário também. Dedicando-se a si mesmo, né, você melhora o todo, melhora o ambiente em volta e beneficia a todos. Então, o visitar alguém acontece desde que haja um fim útil, para responder diretamente à nossa querida Adelaide. Isso aí. Então, eu achei interessante porque a Cecília fala sobre a crosta terrestre, e aí eu falei assim, poxa, a esfera onde a gente habita é bastante vasta, mas há um estudo muito sério, né, sobre as esferas onde nós estamos. A primeira esfera é o abismo. O umbral abrange 3 camadas: a segunda esfera, trevas; a terceira, a crosta terrestre; a quarta, a região semitrevosa; a quinta, zona de transição; a sexta, esfera superior; e a sétima, uma esfera resplandecente, né? E aonde é que estaria, então, as colônias espirituais? Então, elas estão aí na crosta terrestre, ou mais precisamente na camada da litosfera. A litosfera ela é a junção da exosfera e da termosfera. Nossa, quanto nome, quanta coisa, isso não existe. Bom, os estudos são dos cientistas, né? Você pega lá a ciência e você vai ver que essas denominações não é desta. Isso é uma questão didática, porque elas se interpenetram, tá bem? Então, a litosfera é essa camada sólida, mais externa do planeta, onde essa parte rochosa. E a gente pode olhar quando a gente está andando de carro, né? Não dentro da cidade. Se você olhar para a cidade, dentro da cidade, você só vai ver prédio e casa. Mas quando você está diante do mar, por exemplo, você vai ver o mar, mas lá no fundo você vê as montanhas, né? A questão rochosa do planeta, né? Então, constitui por rochas e o solo, aonde a gente pisa. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Ou seja, dentro do nosso planeta há um núcleo incandescente, extremamente quente. E depois tem o manto superior e tem o outro manto que faz com que a Terra, o solo, que dê a vida, né? É um sistema muito impressionante. É só aquele que não acredita em Deus, né? Se estudar a própria Terra na sua Constituição, você cairá numa pergunta: quem foi que fez isso tão organizadamente para que a vida pudesse ter condições de viver, né? Então, ali apresenta essa espessura variável, sendo mais espessa essa grande cadeia de montanha, e está dividido, então, nas placas tectônicas, onde vão formar os continentes. Há uma teoria sobre a Pangeia, que as placas eram juntas e, num determinado ponto, elas todas se espalharam e formaram os grandes continentes, né? Então, há 3 principais grandes ambientes físicos na Terra. Ao lado da hidrosfera, que é a parte hídrica, água, talvez a mais abundante dentro do planeta, e da atmosfera. É esse arzinho que a gente, graças a Deus, a gente tem para respirar, porque Deus fez um corpo no qual a gente tem uma bomba de ar dentro da gente que faz bombear todo o sistema dentro da gente. Quem foi que fez isso, gente? Eu sempre pergunto. Quem foi essa pessoa que é de tanta inteligência e que proporciona para a gente tudo isso, né? Então, é muito interessante aí. Bom dia, Flavinha. Flávia Marçal está aí, né? Aí, não tem problema, minha filha. Vamos lá, estamos juntos. Francisca, olha aí.
O dedo grosso da minha amiga Flávia Massal, olha lá. Bom dia, amiga. Ai, ela vai falar, tia Miriam, sou ser humaninho, tia Miriam, é isso mesmo. Mas, dizendo aqui das colônias espirituais, elas encontram-se, então, na crosta terrestre. Então, a gente acha que é muito longe da gente, né? Então, deve ser uns 80 quilômetros daqui, gente. Em sentido vertical, não horizontal, em sentido vertical. Agora, a China, pensa na China. Onde é que deve estar a China? Se a Terra tem um abaulado, né? Onde é que deve estar a China? A gente fala assim, está lá depois daquele mar lá, né? A gente olha no mar, vê lá a listinha lá no finalzinho, mas se você for de barco, vai continuar tendo mais outra listinha mais para frente, né? Então, o nosso olhar é acanhado ainda, a gente vê, sei lá, uns 20 metros? Não, 30 talvez? Não, eu tenho óculos, então não deve ser tudo isso, não. Então, as lentes ainda são. Necessitam de outras lentes para melhorar, ampliar, né, o olhar. Mas o interessante é que a gente está aí nessa batalha para a gente conhecer as coisas, buscar conhecimento, porque nós não somos apenas. Tem um poema do Augusto dos Anjos que diz: não somos forças neuricas somente, né? Como pedras de argila, né? Então a gente já consegue vislumbrar alguma coisa. A gente pesquisa alguns conhecimentos para que a gente possa ter amparado esse conhecimento e poder explicar, né, um pouquinho as coisas. Olha aí, ela rindo de mim. Ai, ai. Beijo, amiga. Ai, falei demais, estou inspirada. Jesus. Miriam, o sentido completo para poder interpretar isso a gente não traz. A gente não consegue compreender muitas coisas, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. Compreender o espaço, assim como o interior do planeta. A gente sequer consegue entender a contento como é que funciona a crosta. Mas a gente consegue vislumbrar, pela descrição que os espíritos nos fazem, bondosamente se inclinando à nossa capacidade de compreensão, aos nossos sentidos, e aquilo que tem utilidade, como sempre lembramos, tem que ter um fim útil. A compreensão de que quanto mais próximo da crosta, mais necessário é o socorro, porque quanto mais distante vai estar exatamente dessa vibração densa, desses pensamentos terríveis, dessa atmosfera em que a gente é artífice. Então, a gente aqui constitui o tempo todo vibrações de ordem material, muito próximas das paixões terrenas, dos desejos terrenos, e a gente acaba recriando e constituindo e sofisticando e eternizando essa coisa que é densa, pesada. Então, onde que precisa de mais socorro, né? É o nosso raciocínio aqui, bem pequenininho, mas, olha, o socorro maior é exatamente em meio a isso tudo. A gente vai ter, com certeza, lugares, né, onde como se referiu no slide anterior, né, onde a gente vai se encaixar melhor, né, naqueles lugares onde são mais adequados à nossa evolução. Digamos que já temos conquistado o amor na sua plenitude, como compreendem, por exemplo, aqueles irmãos da segunda ordem, né? E não nós que estamos aqui na terceira ordem de espíritos na classificação de Kardec. Então, esses lugares existem, mas
leves, mais bonitos, mais plenos de felicidade, na medida em que eles se afastam do planeta, à medida em que se fazem merecer. E como a gente já viu aqui na descrição do nosso livro, aqui, Os Mensageiros, não há um lugar circunscrito, né? Isso aí é função das vibrações, né, do estágio adquirido pelos espíritos que ocupam aquela região do espaço. E ainda bem que temos aqui Campos da Paz, temos nosso lar e outros tantos, né, que servem para prestar esse socorro exatamente a esses que estamos mais próximos da crosta e sofrendo dos males que nós mesmos recriamos e sofisticamos. Então, se a gente quer que seja tudo mais interessante, mais leve, mais bonito, que não tenha essa sensação de sofrimento eterno, temos que começar agora, né? Sermos melhores, merecermos lugares melhores para quando desencarnarmos. É só fazer aquilo que a gente se propôs fazer quando da escolha das provas. Voltar tendo executado o script. Eu trouxe essas camadas da atmosfera para você entender a distância, mais ou menos, que os cientistas propõem dessas camadas. A exosfera é a camada mais elevada. Ela inicia-se a 600 quilômetros da crosta, acima dessa nossa superfície, onde a gente está com os pezinhos nele, né? Então, aí, eles acreditam que vai a uns 30 mil quilômetros. Então, não é uma coisa pequenininha, não, entendeu? A termosfera, que também pode ser conhecida como ionosfera, você vê que a altitude dela é 1.500, né? 1.500 graus lá, você tem nessa ordem de valores, né? Então, a gente traz as ordens de valores para que as pessoas possam entender. É de 80 a 600 quilômetros de altitude, sabe? Para que a gente tenha uma ideia. E se nessas zonas que se encontram as colônias, né, espirituais, mas lá vai ter ar? A gente pergunta, né? Será que lá vai ter ar? Será que lá vai ter condições? Até coloquei aqui assim do ladinho umas estrelas cadentes, tá vendo? Para você ver onde tem os meteoros, sabe? Aonde você vê o balão sobe a uns 20 metros do solo, né? Então, é para a gente ter uma ideia das dimensões, porque tem uns espíritos que vão para a erraticidade. A erraticidade é todo esse né? Não é um lugar circunscrito, mas nós somos atraídos, como a Cecília mesmo fala, que ela e a Alduína foram atraídos pelo bacelar que foi acolhido lá na colônia Campos da Paz. E elas, depois de desencarnar, foram atraídas por quê? Pelo amor. É o amor que nos atrai, sabe? Então, como o amor e o ódio são a mesma moeda de dois lados, o ódio também nos atrai, gente. Então, a obsessão nada mais é do que essa atração que a gente tem pelo outro por sentimentos ruins, de desespero, de achar que o outro nos prejudicou e aí a gente quer ser vingativo, né? Eu vou fazer, tomara que ele morra. Que adianta? Se você já tem conhecimento que a morte não existe. Tomara que ele morra. Se você já tem dentro do seu rol de conhecimento, sabe que a morte não existe, que a morte é apenas uma passagem, então vai desejar a morte para o outro, ele vai ficar feliz da vida. Ai, que bom, vou lá para o nosso lar.
vou para esferas mais superiores ainda, vou para o campo da esperança, vou para... Então, tem muitas colônias dentro do planeta, dentro dessas faixas, né? Então, aqui eu trouxe mais algumas questões sobre essas faixas para a gente ter uma ideia de as situações, né? De lá tem ozônio. Onde tem ozônio? O pessoal fala assim: está acabando a capa de ozônio. O ozônio ele serve para proteger o nosso planeta. Você acha que Papai do Céu não tá cuidando da gente? Está cuidando, sim. Então, é nessa mesosfera que há essa camada de ozônio que impacta na vida que tem na Terra, né? Então, tem os raios ultravioletas, né, que impactam a Terra, eles são seguradinhos ali pela essa rica camada de ozônio. Então, nada é feito por acaso no universo. Se um planeta como o nosso, que eu falo, é um planeta do subúrbio da galáxia, se você vê o tamanho de uma anã pequena, que eu acho que o cientista que encontrou a anã pequena, ele era um gozador, entendeu? Porque uma anã pequena ela é maior do que o Sol, gente. Então, ele é um gozador, né? Colocou a anã pequena. Aham. Bonito ele. Então, é uma coisa gigantesca, que a gente hoje não tem condições de quantos zeros ali está, né? Nós temos que inventar algumas coisas. 10 elevado a 25, por quê? Por que 10 elevado a 25? Porque a gente tem que inventar algum sistema de medida que a gente possa mensurar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode perceber, né? E aí nós estamos aqui na troposfera, olha aqui, nós estamos aqui. 80% de gases, todos na atmosfera, estão aqui com a gente. Olha que bom. Pai do Céu gosta muito da gente, dá muita coisa boa para a gente. Deu água, deu ar, deu esse corpo maravilhoso para que a gente possa desenvolver e crescer, né? Então, a gente não pode ser também crianças... deu vento, variação de temperatura. Aqui os ventos correm lateralmente, né? Então faz com que tudo se encadeie, né? A pressão atmosférica é muito importante para a gente. Tem chuva, tem tempestade, tem nevasca, tem de tudo. Para quê? Para que a vida permaneça no planeta. Então, algumas pessoas falam: não, mas o planeta vai ser destruído. Ah, é? Espera, que você ainda vai voltar aqui várias vezes. Paz, vive um dia de cada vez. Né, Amaury? Fica sofrendo por antecipação, né? Não dá, né? Não faz sentido, né? Faz sentido. Você sabe que existe um movimento, principalmente dos espíritos, aqueles que são... a gente vibra para que os tenha do lado, aqueles que desejam o mal, aqueles que, né, estão a serviço do atraso. Eles vivem nos distraindo para que o nosso pensamento fique essencialmente, ou preferencialmente, lá no passado, ou aqueles que fazem o exercício contrário, nos colocam sempre no futuro. Então, a gente entender que exacerbadamente estarmos no passado ou exacerbadamente no futuro, a gente vai estar atendendo a propósitos que não são os nossos. O nosso é o presente, né? A gente tem a nossa bagagem, somos a melhor versão de nós mesmos, mas a gente tem que estar com os pés no chão agora. O que é que você está fazendo agora? Né? Então, essa visão de mundo o Espiritismo nos dá. E essa facilitação. Olha, tudo aquilo que te desvia do propósito de ser um espírito melhor, o Espiritismo está te orientando.
Então, no nosso ambiente aqui, Miriam, não se trata mais de confiar, ter fé. Não, como diz Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, aqui nós já sabemos como as coisas são. Um sem número de véus foram retirados e a gente tem a visão de mundo onde nos facilita. Olha, você tem que estar atento àquilo que importa. As ciências existem para auxiliar a gente a compreender. Quanto mais a gente estuda, como você está trazendo aí, quanto mais a gente conhece da geologia, quanto mais a gente conhece das ciências de um modo geral, a gente percebe o quê? A grandeza dessa inteligência suprema que está por trás de tudo, e nós aqui estamos falando só de um planetinha, lá na pontinha da Via Láctea, de tantas Vias Lácteas que existem no universo, de vários universos, e tudo funciona. Tudo funciona. Para quê? Olha, tudo isso existe funcionando para que você seja um espírito melhor ao final. Então, não vamos esquecer daquilo que nos cabe. Botar o pé no passado, ficar no retrovisor, né? Só no retrovisor olhando para o passado. Ou então, só lá na frente, o que é que você está fazendo hoje, né? Enquanto tem um do seu lado precisando de ajuda, precisando do seu empenho, né? Da sua empatia. Então, vamos lá, meu camarada. Lê aí para nós, por favor. Vamos lá. O Espiritismo estuda a força do pensamento como uma energia que se manifesta a partir do espírito, moldando a realidade e influenciando a vida de encarnados e desencarnados. O Livro dos Espíritos e outros estudos da doutrina explicam que o pensamento exteriorizado em forma de ondas mentais pode ser percebido por outros espíritos. A força do pensamento, portanto, está ligada ao livre-arbítrio e à responsabilidade moral, com a crença de que nossas intenções se materializam e retornam a nós, moldando o nosso destino. Muito claro, né? Que bacana essa descrição aí. Não tem como a gente falar disso, né? Então, a gente está atrás da felicidade, né? E ela diz aqui que essa quanto materialista, quanto fantasia, quantos filósofos, falsos filósofos, quantos demônios, né, que com capa de santos, quanta má fé, né? Então a influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigoroso e inevitável. Mas o que de fato a gente está querendo? A gente não está querendo ser feliz, né? Então tem essa pergunta, que deve entender, então, por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então, a gente acha que não, que é no pensar. Não é, né? Eu gostaria de responder a Adelaide, a segunda pergunta que ela fez, né? Os erros cometidos durante a vida por mim são levados para o espaço? O que você é? Você é um espírito encarnado. E onde é que ficam lá dentro da gente, moldado dentro da gente o que a gente faz, o que a gente aprendeu? É no espírito, é no perispírito. E como isso acontece? É no perispírito que fica tudo, né? Então, a gente não leva como se levasse uma mala, levasse uma caixinha e botasse debaixo do braço e levasse. Não, porque tudo que é matéria vai ficar aqui. Como diz a minha avó, caixão não tem bolso para a gente botar. Não tem gaveta. Não tem gaveta para a gente botar o que a gente quer levar. Leva o amor, leva tudo aquilo que você fez, de bom e de mal, né? Porque o que eu acho que não existe mal, tá bom? Eu acho que existe a nossa ignorância do bem. Então, aprender a ser melhor que é o grande lance para a gente vir à matéria. Acredito eu, e a doutrina espírita confirma isso.
Então, só é infeliz quando a gente se afasta dessas leis divinas. Então, a pergunta do milhão: o que é preciso fazer para não levar tudo essas coisas da vida que a gente faz? É se melhorar aqui mesmo. É o que o Amaury estava falando, né? Era o que o Amaury estava falando. A gente tem que se despojar das coisas que tem e sabe que não deve carregar. A gente olha para o espelho e nem sempre, aliás, quase sempre a gente não vai estar satisfeito com aquela pessoa do espelho que tem ferrado demais. Então é só você fazer essa autocrítica diariamente e falar assim, bom, esse sentimento eu tenho que ficar livre dele. Ele não me faz bem. Ele não me constrói, não constrói a nada nem a ninguém. Né? E aqueles sentimentos, que eu tenho alguns modelos e guias, né? O principal deles, Jesus. Tem tanto bom exemplo, esse sentimento eu preciso conquistar. Então você tem que conquistar esses sentimentos que você sabe que, olha, é um valor moral que eu não tenho e preciso ter. E eu tenho uma porção de escolhos na existência que eu preciso ficar livre deles. Então, é lutar diariamente, sabendo que isso é possível, né? A gente recebe de presente a encarnação do jeitinho que a gente precisa. Olha, é um plano pedagógico personalizado. E a gente ainda exatamente. E a gente estuda bastante a doutrina espírita, mas de vez em quando a gente, eu vou matar aquela pessoa, vou pegar o pescocinho dela. De vez em quando a gente ainda, o homem velho que ainda sabe, aquele homem ainda lá da caverna, sai de dentro da gente, a gente pega o tacape, vou bater na tua cabeça, você vai. E o pior é que você faz isso em oração. Meu Deus, leva de volta essa criatura. Essa criatura não me pertence mais, Senhor. Já sei muitas coisas. Porque não pode ficar só a nível do pensar, sabe? Tem uma escadinha que vai até aqui embaixo, chamado coração, aonde a gente pode dizer que o coração tem toda uma metáfora ligada ao amor. Então, a gente, como eu falo, tem que ter uma escadinha aqui para a gente vir daqui, descer e vir para cá, sabe? Para que a gente possa, então, compreender o outro, se colocar no lugar do outro, em vez da gente matar essa criatura, passar a rasteira nela, ir para a janela e falar, que vizinha horrorosa. Então, a gente vai fazendo análise de nós mesmos, para que a gente possa se melhorar todo dia. É um passo assim, né? E o Vicente, que ouvia atencioso, temperou. Deduzo que tudo isso essas manifestações sacrificiais, muito grande, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório, então. E aí a Cecília fala, incontestavelmente, respondeu a jovem, a história da fundação é interessante, ou seja, de Campos da Paz, que vai ficar para a próxima semana, viu, gente? Eu vou te contar que a nossa hora chegou. A gente tem que buscar, então, Jesus. Passa rápido. Passa rápido, muito rápido. Então é isso, minha querida. Muito obrigada pela participação de todos, né? Beijo em seus corações, que vocês possam ter uma semana maravilhosa, né? E vou deixar aqui com vocês o meu querido Amaury aí para suas considerações finais. Desculpa, Amaury, hoje estou com o aberto aqui, ó. Olha, com essa boa prosa você pode falar à vontade. Mas a gente fica muito feliz pela oportunidade, né, que temos aqui, essencialmente nos entregue pela espiritualidade maior. Não é sem um propósito muito bom isso que fazemos, essas pessoas maravilhosas que nos acompanham. A gente vai estendendo em pequenas ondinhas, como se fosse ali uma lâmina d'água de um lago muito bonito. A gente vai espalhando pequenas ondinhas e vão se intercomunicando, né? E vai fazendo algum sentido para alguns de nós, e assim a gente vai fazendo a parte que nos cabe na obra
da divindade. Então, a gente agradece pela oportunidade e pede por todos aqueles que, às vezes, ainda não se apercebem das oportunidades que estão ao nosso redor. Então, a esse grande amigo, guia, modelo, pedimos para que esta semana seja coberta de bênçãos a todos os seus irmãos, a todos aqueles que ombreiam conosco a existência, seja deste mundo ou do mundo espiritual, e que possamos crescer exatamente no seu maior exemplo, o exemplo de amor ao próximo. Permita, Pai, que estejas conosco, dando-nos essas oportunidades, permitindo-nos a coragem e a determinação para os tais pequenos enfrentamentos. Muita paz a todos. Que assim seja.